Tá, então estamos iniciando. Oi, Thaís. Estamos iniciando a live sobre o Google Classroom, né? E vocês, para quem não conhece, aqui vocês estão na página Café com o Professor Viegas, tá? E esse é um quadro novo que se chama Os Três Mosqueteiros da Educação. A primeira live foi a semana passada, né? E hoje, então, nós vamos trazer o assunto aí sobre o Google Class, né? Ou o Google Sala de Aula, né? Nós estamos aqui no Brasil, né? Tem que falar Google Sala de Aula, né, Ulisses? O Ulisses tá comendo uma pipoca ali, né? Pipoca, pinhão, refri. Google Sala de Aula, né? Nós estamos no Brasil, Concordo. né? Duvido que lá nos Estados Unidos o americano vai falar assim, né? Eu estou aqui apresentando o Google Sala de Aula. Não, né? Ele vai falar o Google Classroom, né? Mas aqui nós vamos falar Google Sala de Aula. Até se eu tivesse colocado, né, Google Sala de Aula no anúncio ali, talvez o pessoal, muita gente não soubesse, né? Mas, na verdade, aqui no Brasil é Google Sala de Aula. É verdade. Hoje de manhã, pelo WhatsApp, entrevistei o pessoal da DTI, né? Departamento da Tecnologia e da Informação. Até eu coloquei errado ali a sigla, né? Que é da SEDUC, né? Então, eu fiz uma série de perguntas para eles, né? E eles me passaram as respostas. E então a gente vai falar hoje, né, sobre a implantação, né, das salas de aula, né, o Google Sala de Aula pela SEDUC, né, as turmas que a SEDUC está criando, né. Algumas escolas já estavam usando o Google Sala de Aula, mas não de forma oficial. E a partir de agora, né, nós teremos que usar as salas criadas pela SEDUC. Eu acho assim, a primeira, assim, que a gente se apresente, né? Sim, eu estava esperando vocês se acomodarem, porque eu estava passeando, eu tô comendo pipoca, né? Então eu estava esperando. O Ulisses estava fazendo café, né? Como sempre. Não sei como é que ele não é gordo, cara. Porque ele come pra caramba. Então essa aqui é a página do Café, para quem está entrando a primeira vez, né? Essa é a página do Café com o Professor Viegas, é onde eu compartilho as entrevistas que eu faço no canal do Professor Viegas, né? As entrevistas, até a primeira pessoa que foi entrevistada foi o professor Ulisses Borba, né? Que está presente na live, e até foi ele que sugeriu esse nome Café com o Professor Viegas. Eu não mereço isso. De lá para cá, eu fiz, acho que mais de 200 entrevistas com professores desde o ensino fundamental, médio, superior, né? Todo mundo falando sobre educação. Estão todas lá no meu canal do Professor Viegas no YouTube. Bom, aí nós criamos agora o quadro Os Três Mosqueteiros da Educação, com o professor Elton Dornelles. Se apresenta aí, professor Elton. Oi, pessoal. Eu dou aula de Sociologia e Filosofia lá no José Feijó, já dou aula há 20 anos no estado, já dei aula em outros locais, conheço muita gente aí, companheiro nosso de luta, sempre na luta, sempre buscando o melhor para a nossa categoria. Boa tarde. O professor Ulisses Borba Santos também é professor lá da escola do FJ, professor de História, né? Se apresenta aí. Boa tarde, vou me apresentar. Boa tarde, pessoal. Eu sou professor de História. Às vezes, né, tem que lecionar também ensino religioso, isso faz parte. Leciono há 20 anos, 19 anos. Esse ano vou fazer 19 anos, já estou na rede pública. Atualmente eu estou fazendo meu 7º semestre no curso de jornalismo e também tenho uma coluna no site chamado jcronistas.com/sobre tudo, minha coluna. Mas aqui o assunto é sobre educação, né? Vamos falar sobre educação hoje, falar sobre os novos momentos da educação gaúcha, né? Vamos discutir um pouco isso aí, certo? E o meu perfil no Instagram e no Twitter, prof_colorado. Me segue lá. Todas as informações estão alinhadas entre CEGIM, né? Que é o Centro de Gestão e Informação. Os alunos, eu perguntei o seguinte para eles: os alunos serão inseridos pela SEDUC nas salas após o cadastro do e-mail Educar RS, ou o professor poderá fornecer o código da sala, tá? Então, como é que vai ser inserido esses alunos aí nas salas da SEDUC, né? Criadas pela SEDUC lá no Google Sala de Aula? Não sei. Então, qual a resposta que eu obtive, né?
que a Seduc, por intermédio de empresas, né, conveniadas, está espelhando todas as turmas, né, através do Easy, né, tá? Todo o cadastro dos professores regentes de classe já estão concluídos, tá? E nesse momento os professores e alunos estão fazendo aquele cadastro. Mas a prioridade é os professores ativarem as suas contas agora. Nesse momento a prioridade é os professores. Os alunos ainda estão fazendo o cadastro e ainda estão sendo inseridos. E o que me falaram é que dos quase 40 mil professores que têm de regência de classe, que nesse momento, né, estima-se que quase 30 mil já fizeram esse cadastro. Os alunos vão ser inseridos pela Seduc em 411 mil salas de aula. Né? Imagina que é sala de aula, né, para mais de 1 metro, né, Ulisses e Alton. E cada sala dessas tem que ser multiplicada pelo número de disciplinas que esse aluno tem. Então, vocês imaginem quantas salas que estão sendo criadas, né? Isso tudo é feito por um programa de computador, né? Não sabia. Vai ser o contrário do que a gente imaginava, que a gente fazia antes, né? Que era uma sala para todo mundo. Não, é uma sala por disciplina, pelo que eu entendi. Sim. Não, acho maravilhoso, né? Quanto mais a gente conseguir individualizar isso, né? Quanto mais os professores puderem trabalhar com seus alunos, né? Até porque tem uma questão aí que preocupa muitos, né? A questão de não ficar espião aí vendo, né? O trabalho dos professores. E pelo que eu li, não vai ser, pelo menos é o que diz, né? Que não vai ser. O professor vai ter totalmente ali a sua liberdade de trabalhar com a sua turma e não vai ser espionado. KGB eu acho que não vai funcionar. Como os alunos irão fazer e inserir seu número de matrícula, já que as escolas estão fechadas pela pandemia? Eu acho que eles têm que ligar para a escola, né? Porque alguém na escola está indo, eu acho, né? Não sei. Pela resposta que nos deram, que eu não sei, eu passei para vocês ali, pela resposta é a Seduc que vai fazer isso, né? Automático. Sim, isso aí é virtual, né, tio? Através do Easy. Ah, Sim. tá. Não tá, mas como é que ele vai ter escola, acesso? Nada. Não precisa ir Sim. na escola. Tem esses cadastros, quando Não eles fazem a precisa. matrícula, tá na escola. Sim, tá Aí- no virtual, tá lá no computador. Isso, exatamente. O que ela me explicou foi o seguinte, é que quando acontece algum problema, é porque está faltando alguma documentação do aluno lá na secretaria da escola. O que acontece? Sim. O aluno vai lá, faz a matrícula dele, aí ficou faltando certidão de nascimento. Depois tu traz. E aí o pai e a mãe nunca mais levam. Né? E fica faltando esse documento. Se tiver faltando qualquer documento, dá problema no sistema lá. E como eles estão fazendo o espelhamento do Easy com as salas de aula no Google, né? No Google Sala de Aula, dá problema nesse sentido aí na hora de fazer o cadastro. Isso, não precisa do número de matrícula, entra sem. Isso mesmo. Isso. A Maria isso. Angélica aí tá dizendo. É. Isso aí, não é complexo, Isso aí, não. isso mesmo. Aqui também, Eu acho que é bom. Acho que é bom dizer, Sandro, que o problema maior é essa falta de intimidade com o Glassroom, e não é a questão da burocracia, mas é que a gente tem que começar a se tornar mais íntimo desse sistema para conseguir acessar só isso, eu acho. Sim. E não pode ficar nervoso, né? Não pode ficar nervoso se não conseguiu, começa a xingar o Sandro. Eu não consegui entrar, tá dizendo que não tem meu nome, meu e-mail lá. Não pode entrar em desespero, né? A Fernanda aqui, os alunos que estão tendo aulas à distância vão ter algum benefício pelos trabalhos feitos? Quero dar minha opinião, os alunos estão tendo aula à distância vão ter algum benefício pelos trabalhos feitos. Me chamou a atenção que eu fui ver como é que deu o reinício das aulas na Argentina. Na Argentina, os alunos foram beneficiados pelo Estado lá e eles vão ter tudo gratuitamente. E o que eu achei mais interessante, esse período aí, até a volta das aulas com presença, é formativo, não tem nota. Claro, ele vai ter o seu peso na formação, mas não é com nota, né? Achei extremamente interessante essa proposta lá do governo argentino, né? Porque daí centraliza mais no conhecimento, na interação, no aprendizado, na familiarização com esse mecanismo. E os alunos, claro que vai ficar registrado os alunos que fizeram e não fizeram, e isso tem um peso. Mas o que eu digo é que não tem aquela coisa assim de dar nota, dar isso, dar aquilo. Não,
vamos fazer essa proposta formativa. Eu achei extremamente interessante. Nós temos aqui muito essa coisa do número, né? Que não valer, não. Nós temos que mudar essa cultura. As pessoas têm que fazer as coisas pelo conhecimento, né? E não porque vale nota, né? Você não acha que se não tiver nota, os alunos não vão entregar? Não tem esse risco aí, será? Não, mas é que assim, ó, lá vai ficar, o aluno que fez vai ficar postado e vai ter uma avaliação formativa, que não tem aquela coisa de nota, entende? De nota. Tem a avaliação formativa. Se o aluno não fizer, ele vai ter que dar explicação do que ele não fez, entende? Sim. É nesse sentido que eu digo, não é que é uma coisa quem faz, quem quer, né? Até porque eu acho que a gente tem que mudar essa mentalidade, é muito ruim isso, né? Porque aí tu pede um trabalho em sala de aula, vale quanto? Acho que isso aí é ruim pra caramba, né? A nossa geração não teve isso, a gente fazia porque tinha a questão do aprendizado. Eu acho que isso é uma preocupação, né? Eu acho que isso que tem que se pensar também, porque quem é que... vamos pensar o seguinte, nós temos aqueles que têm internet em casa e sabem mexer, quem tem internet em casa e não sabe mexer, só vive de WhatsApp, Facebook e coisas assim, e quem não tem internet em casa e, portanto, não sabe mexer. Nós temos que pensar nesse terceiro público, que é um pessoal que, de repente, não tem manuseio. Vai lá de vez em quando. Como é que fica esse pessoal? Não sei. Até deveria ter, nesse canal, na TV educativa, alguma coisa voltada para os professores e alunos, no sentido de usar esse Classroom aí, né? Para a gente ter mais elementos, né? Acho que seria interessante que isso também acontecesse. Mas o que eu notei, por exemplo, né? é que o Classroom anterior, com o e-mail comum, e o Classroom agora com o Educar RS, tem muito mais recursos, né? Na plataforma, né? Tem muito mais condições de fazer uma aula com muito mais dinamismo, né? Agora, sim, a gente tem que entender também a realidade de professores, de repente, que não têm internet em casa, de alunos que não têm internet em casa. Nós temos que pensar muito nesse público, né? A gente está fazendo essa live aqui, mas eu vou te dizer uma coisa, eu também estou aprendendo, e tem muitas coisas que eu não sei, que eu vou ter que meter a cara para aprender, de lidar com essa ferramenta. Mas o que eu penso é o seguinte, ó, se outras pessoas aprenderam, eu também vou aprender no meu tempo, entende? Mas a pessoa tem que ter essa coisa, vamos fazer. Eu tenho muitas dificuldades, para ninguém pensar que eu estou dando essa live aqui, o cara sabe tudo. Não, a gente também está aprendendo, eu estou aprendendo. Sim, essa live é justamente para isso, né? Para a gente passar informações aqui de como está o andamento e a gente também discutir sobre a implantação, né, do Google Sala de Aula, né? Eu vou ler essa pergunta aqui, então. Há uma preocupação dos professores de que essas salas de aula serão monitoradas pela SEDUC, tirando a privacidade do trabalho do professor com seus alunos. Será dessa forma? A resposta que deram para o Sandro foi a seguinte: as salas de aula não serão monitoradas pela SEDUC, no sentido de verificar o que está sendo feito pelo professor. Eu estou lendo aqui no meu computador, tá? Por isso que eu estou lendo para o lado. A aula será como é no meio físico, sem intervenção, mas haverá um monitoramento como ocorre no Easy, para ver turmas, transferências de alunos, cancelamento, etc. Mas haverá um plano preparado para esse momento da pandemia. Vão ter conteúdos dentro das salas de aula, como sugestões, materiais disponibilizados por empresas através de convênios feitos com a SEDUC, como outras plataformas educacionais, bibliotecas de livros, algumas situações que vão facilitar ao professor conseguir dar essas aulas. Essa é a resposta dada para o Sandro. Não, pelo meu pouco conhecimento que eu tenho de legislação, é proibido, é ilegal, né, tu entrar numa aula com alunos, né, de forma que é privada. É ilegal. Não pode, né, pelo que eu sei, não pode. Né? Eu entendi que não vou fazer, né? O que eu acho importante falar é que, por isso que eu citei a questão da Argentina, porque eu até fiz essa fala um dia contigo aí, que tem que deixar bem definido qual é que são as prioridades. E eles priorizaram, nesse momento, a questão das aulas virtuais, né? E deram condições para os alunos e tudo mais, e as aulas são formativas. Em agosto é a previsão das voltas às aulas na Argentina, pelo que eu me lembro. Eu acho que deveria o governo fazer isso, deixar as coisas bem claras, bem definidas. Olha, nós vamos agora fazer aulas assim, vamos priorizar isso, até a gente conseguir retornar a aula presencial. É muita contribuição, obrigado mesmo pelo pessoal que está participando da live aí, a Maria Matos Show. Chiu, vai escutar ela. Tem um canal no YouTube, vou poder postar nele e compartilhar na plataforma. Olha, Josiele, eu já faço isso, o Ulisses faz, o Elton também já fez, né? Sem problema nenhum. Sim. É bem comum. Eu agora,
naquele período que a gente trabalhou online, em março, abril, eu fiz isso. Eu tenho uma página na plataforma Medium e eu escrevi o texto lá e postava o link do texto no Google Class da turma que eu dava aula. Águida Guiar, nossa colega, a vice-diretora. Lê aí, Elton. Deram algum retorno dos chips da Oi para os alunos? Alguém tem a resposta? Eu não tenho. Não, essa pergunta não chegou a ser feita, porque eu acredito que isso não é do setor ali desse departamento que eu entrei em contato. Né? Eu acho que isso aí é mais a nível, né, da própria administração mesmo, governo, né? Que vai ter que ver isso aí, como é que vai fornecer esses chips, né? Alguém comentou ali que tem que mexer porque ele é intuitivo. Realmente, ele é bem intuitivo, o Google Class. Ele tem que mexer e fuçar até aprender. Minha maior preocupação é com alunos que não têm acesso ao sinal fraco. É verdade, ó, o governo vai ter que resolver essa questão, né? Faz acontecer, prof. É o professor Andros Benfica. Tá aí com nós na live também. Valeu, Andros. Nilza Ribeiro, lá de Rio Grande, da 18ª CRE, tá também assistindo a live. Vocês vão me ajudando a ler aí, porque tá passando muito rápido aqui. Sandro, eu acho que é importante Marlene Campesato. Até numa outra live a gente falou sobre isso. É importante que o governo tenha prioridades. E uma das prioridades eu acho que deve ser essa preocupação aí que todo mundo está demonstrando, que é um sinal de que os alunos não possam ser prejudicados, que a maioria realmente tenha acesso. Que os professores sejam preparados efetivamente para trabalhar com esse meio. Essas são as prioridades máximas, né? E para que daí depois as aulas se deem de forma qualificada, né? Não adianta a gente ficar preocupado em ter aula, mas aí as pessoas não sabem acessar, outros não sabem usar totalmente os instrumentos. Isso aí acaba prejudicando todo mundo, né? Aquele negócio, né? Querer fazer as coisas correndo não é bom. Por exemplo, em algumas famílias, tu tem um computador só para o pai, para a mãe e para o filho. Outras famílias têm um celular, nem computador tem só celular. Porque é importante observar isso, né? Eu queria fazer uma enquete rapidamente com o pessoal que está nos assistindo aí. Quem é que tem notebook em casa? As aulas serão sincrônicas, ou seja, querendo cumprir horários de por web referência. Isso que tu queria. Ali na resposta, então, né? Eu perguntei para eles, né, se as aulas iam ser síncronas ou assíncronas, né? Ia ser em tempo real ou não, né? Para quem não sabe, né? E aí que me responderam assim, ó, que sim, as aulas vão ser tanto síncronas ao vivo, né? Quanto assíncronas, né? Por exemplo, pode ter um fórum lá, né? E colocar um debate no fórum lá e o pessoal ir respondendo aos poucos. Né? Ou colocar uma atividade para o pessoal responder depois. Só que assim, o que algumas pessoas estão dizendo é que seria obrigado a cumprir naquele horário. Assim, por exemplo, eu tenho matemática primeiro período com a 101. Então, naquele período ali, eu ia ter que entrar online e dar aula para o pessoal. Eu não entendi assim. Pela resposta que eles me deram, eu não entendi assim. Que eu vou ter a liberdade de fazer uma webconferência naquele horário ou deixar uma atividade e estar pronto para responder a qualquer pergunta dos alunos. Ou seja, tu tem que estar disponível para o aluno naquele horário da aula dele. Mas isso não quer dizer que tem que ser uma aula, uma webconferência, né, na hora ali. Eu só marquei a webconferência, inicia tal hora e termina no meu período ali. E eu não entendi pela resposta que eles me deram, e eu não entendi assim, eu não sei vocês. Não fica claro, né, cara? Eu acho que a gente vai ter que, de repente, por exemplo, assim, eu vou ter que ficar das 7h40 até meio-dia e 30 na frente do computador, ou eu vou poder criar horários para mim? Essa é a pergunta também. Ulisses, eu, pela resposta ali, pelo que eu conversei com o pessoal, eu entendi que sim, que se tu tem um turno da manhã, tu tem todas as turmas, tu vai ter que estar disponível ali. Mas assim, eu acho que isso na verdade já acontece, né? A gente está sempre disponível para o aluno ali. O aluno manda mensagem, tu responde, né, Ulisses? Eu acho que isso já está acontecendo. Eu só acho que não vai ter, pelo que me deram de resposta, não vai ter obrigação de tu ter que fazer uma webconferência naquela hora que tu tem a aula com aquela turma. A chamada que aparece no aplicativo Classroom será vinculada ao aplicativo Escola RS? A resposta foi: por enquanto não haverá uma ligação entre o Classroom e o aplicativo Escola RS.
estão estudando fazer uma experiência para o futuro nesse sentido. Isso aí era outra dúvida, porque quando eu acessei as novas turmas do Google Sala de Aula, eu percebi que lá no aplicativo do celular já aparecia a opção de ausente e presente, né? E aí eu pensei, sinceramente, vai ser ligado isso aí com o Easy, né? A resposta que eles me deram é que, por enquanto, ainda não. Mas é um plano para o futuro, sim. Para o futuro, eles pretendem fazer testes para ver se consegue. Cristiano Araújo, se, por exemplo, tenho aula de manhã, se eu quiser marcar uma aula à noite pelo Google Meet, eu posso, desde que combine com os alunos. Eu acho que é um pouco isso, né? Como, por exemplo, eu posso deixar o material disponível lá e eles leiam e depois a gente conversa, num outro momento. Eu acho que é isso. Acho que é uma coisa meio... Eu acho que é uma coisa meio híbrida, entendeu? Depende do acordo que tu fizer com a turma. Eu acho que é um pouco isso. Olha aqui que a Gislaine comentou. Gislaine matou a pau. Com problemas técnicos, imagine nossos alunos durante uma web. Sim, é a maior verdade. Imagina o quanto de imprevisto que se tem, né? Por isso que é imprevisto. Não, tu marca uma aula para aquele horário e falta luz na tua casa. E outra coisa, né, cara? Tem famílias que tem só um celular ou 2 celulares e os pais trabalham por webconferência, por home office, né? Escuta agora, Elton. Sim, sofri censura. Foi censurado. Essas informações que eu estou passando é sobre a utilização do Google Sala de Aula, né? Mas questão ali no Google Sala de Aula, tu tem condições de tudo isso, né? De colocar nota, de fazer avaliações ali, tem o Google Formulários, ele tem condições para tudo isso. Só que, claro, exigência. É que assim, ó, tem a questão também que muitos alunos não têm acesso, né? Não tem dificuldade de ter acesso, como é que vai fechar as notas, né? Tem esse problema também. Eu sempre fiz aula pelo Google Class. Eu não sei como é que tu faria uma aula pelo WhatsApp, porque inclusive os alunos nos reclamam, alguns que eu comentei, que o texto fica lá para trás. E fica eu não sei, se tu teve uma prática satisfatória com o WhatsApp, beleza, que bom para ti. Eu sempre fiz pelo Google Class porque eu acho mais fácil de mexer. Mas se a tua experiência foi essa, que bom que tu conseguiu fazer, ter bom proveito com o WhatsApp. Vamos seguir o baile. Eu vejo assim, ó, alguns colegas lá na escola optaram pelo WhatsApp também, mas para mim o WhatsApp não é uma ferramenta educacional. Poderemos continuar com contato mas teremos que alimentar o Google Classroom porque nossa efetividade estará vinculada a isso. Eu não sei, eu não entendi assim, o Elton e o Ulisses, o que vocês entenderam? Eu não entendi assim. Acho que pode ter subentendido isso, né, para dizer que estão policiando a gente, mas na verdade não tem nada a ver, eu acho. Eu acho que não tem nada a ver. Foi o que eles deixaram claro para mim que não. É que não tem como, né, cara? Não tem como, né, cara? Não é. Deixa eu ver. A função do Google Sala de Aula não é para isso. Não é para isso. A Renata Neri levanta uma questão muito importante, ó. Minha grande preocupação é com as séries iniciais. Se eu, enquanto mãe que tenho didática, posso auxiliar meus filhos, ajudando com dúvidas, enfim, aquelas crianças que a mãe não está disponível. Tem uma grande preocupação com os pequenos. É verdade. E soma-se a isso, Renata, o fato de, às vezes, a família não ter acesso, né? Ou ter, como eu já falei antes, ou ter só um celular ou só um computador, enfim. A 5 era... Como será a formação dos professores para utilizar o Classroom? A pergunta do Sandro. A resposta da Seduc foi: a formação se dará em turmas do Classroom, pois estão sendo criadas turmas de professores nesse aplicativo, onde terá conteúdos, dicas, sugestões e orientações de como reproduzir os conteúdos de uma turma para outra, de modo que o professor não precise criar a mesma atividade em todas as turmas, pois pode reproduzi-las de turma para outra. Ou seja, isso já se fazia no Google Class, né, Sandro? De poder reproduzir uma atividade várias vezes, né? É que assim, tu cria uma atividade e tu tem, por exemplo, aqui nem eu, 10 turmas. Tu não precisa criar a mesma atividade em 10 turmas. Ele tem uma função lá que tu consegue compartilhar, né? Então, isso é uma facilidade, né? Sim, lá no meu canal, no canal do Professor Viegas, tem o tutorial Google Classroom, Google Sala de Aula para professor e para aluno, explicando todas essas funções que tem o Google Sala de Aula de como fazer, né? Então, eu já compartilhei várias vezes, né, lá no grupo do Magistério. Tem que buscar porque vale a pena, tutorial muito bem explicado, mais uma atividade de um colega que faz um trabalho muito bom nesse campo.
Se inscrevam no canal do Professor Viegas. Vamos fazer a hora da... Ô, Elton, é a hora da propaganda agora. Me ajuda aí. O que tu tá distribuindo aí? Eu vou contar então que tu vai dar um brinde para cada um que se associar a partir de agora até chegar a 6 mil, né? Uma bala de goma, não é isso? Uma bala gasosa. O meu canal, o site que eu escrevo é www.jcronistas.com. www.jcronistas.com/. A minha coluna chama-se Sobretudo. Como acontecerá a formação dos professores de referência ou tutor se as salas de aula são separadas por disciplina? Haverá uma espécie de senha gestora provisória, onde será usada por alguns professores, professor ou gestor treinado. Assim, o professor ou tutor poderá entrar provisoriamente na sala e dar uma ajuda, mas esta senha sempre será provisória. Entra na sala, dá ajuda e sai. A senha expira depois de um tempo predeterminado, justamente para não haver interferência na sala do professor. Eu acho que é tranquilo. Eu acho que tem que ter, tipo assim, ó, no nosso caso, o Sandro que vai ser o nosso gestor, né? Eu digo assim, Sandro, me ajuda aqui que deu problema. Me resolve, ele vai lá e, né? Eu acho que... Não, mas é verdade. Ah, não consegui fazer tal coisa. Eu tenho que ter... Eu não sei, gente, assim, ó, eu tenho que ter confiança no meu colega, sabe? Eu só vou postar na minha sala coisas de história, por exemplo, assim, trabalhos, questionários, etc. Entendeu? E o Sandro, me ajuda lá. Entra para mim na 101 live, não sei o que. Nós estamos todos na mesma sala, né? Então, quando um colega precisa de uma ajuda lá para criar uma atividade e tal, eu consigo entrar lá e ver e ajudar e criar essa atividade para o colega, ou até dar uma ajuda mesmo, né? A minha pergunta foi no sentido assim, hoje agora com as salas da Seduc, cada um vai ter a sua sala, né? E aí eu não vou ter acesso a essas salas, né? Aí o que me responderam? Assim, a gente vai ter uma senha provisória. Uma senha provisória, né? E que eu vou entrar ali, vou dar a minha ajuda e vou sair. Ou seja, essa senha, eu acho que quem vai fornecer é o próprio dono da sala. Eu acho, sabe, Cristiane, que essa experiência, com todos os problemas que a gente está tendo, e teve e terá, de ensino EAD, ensino online, ensino à distância que a gente está fazendo, seja da forma que for, seja na plataforma que for, Instagram, WhatsApp, Classroom, enfim, essa experiência ela não pode ser desperdiçada. Não pode ser jogada, esquecida. Tipo assim, vamos imaginar assim, ó, voltamos às aulas de aula. Nós temos que seguir com isso em paralelo. Por que mudar agora? Devemos nos colocar no lugar desses estudantes e pais. Gente, estamos numa pandemia. Deveríamos focar no que seria mais fácil e acessível. Ou seja, como estava em grupos, tínhamos já um bom andamento. Não é de se desprezar essa fala mesmo, né? De as pessoas se organizarem de uma forma, né? Mas também, assim, a gente não sabe o que está vindo, né? Eu gostei muito. Quem nunca usou o Google Sala de Aula pode achar que é muito complicado, né, Elton? Tu mesmo não usava o ano passado, Sim. Começou a usar esse ano. O que tu achou? Qual é que foi a tua experiência? Tu achou que foi bom? Foi excelente, tranquilo. A gente teve uma boa interação, tu me ajudou um monte, teve uma interação com os alunos. Não tive problemas, que eu acho que é o mais importante, né? Os alunos não reclamaram. Teve um e outro que vem com aquele migué, né? A senhora não entendia, aquela coisa, mas isso é normal. Mas a grande maioria fez direitinho, participou. Eu procurei trabalhar muito com a questão audiovisual, porque eu acho que a área de humanas precisa muito disso, né? Eu acho que é por aí. Vou levar um tiro aqui. Eu concordo com ela com um aspecto. Eu acho que março e abril, né, a partir de 19 de março, deveria ter usado aquele período ali para isso, para a criação desse portal, para a formação dos professores, para os alunos entrarem, que não foi feito. Ou até nas férias também, né? Não, desculpa. Também. Ou mesmo no mês de maio, Elton. Esse mês de maio que passou. Sim, entendeu? O maio que ela está falando. Então. Posso fazer um parêntese? Fala. Pô, cara, tomei banho aí, ó, fiz a barba, botei perfume. Como é que eu tô, cara? Tá bem. O Ulisses que brigou comigo, queria que deixasse bonito na foto do lado da live, né? Eu e tu não tem como fazer milagre, nós somos feios, Ulisses.
O único que se escapa aí, já te falei, é o Sandro. Só se a gente fizer uma plástica, porque eu fiz de tudo ali, eu, né, usei o Photoshop e tal, só se a gente fizer plástica, não tem melhor que isso não dá. Não, eu gostei dos óculos do Ulisses, é uns óculos assim extremamente diferentes. Olha ali, né? Óculos besouro. Mas eu achei legal esses óculos aí. Por isso que eu digo que a gente tem que repensar muito a questão das frequências e das avaliações. Posso dar uma sugestão aí pro Sandro? Sandro? Sim. Posso dar uma sugestão para ti? Como tu tem esse canal aí, Café com Viegas, eu acho que é interessante assim que o pessoal mandasse para ti, pro teu canal, todas essas questões assim que são empecilhos, que são complicadas, sim, né? Sim, ótimo. Para te poder depois fazer um material e mandar para o Seduc e dizer todos esses aspectos. Eu acho que é importante a gente ter essa noção, entende? Pede uma referência interessante, entende? Então, assim, todo mundo que está assistindo manda todas essas dificuldades para o canal do Viegas, que depois ele manda para a Seduc lá para eles responder, né? Porque são legítimas e totalmente o pessoal do interior, o pessoal que tem dificuldade, como é que a gente vai? Não é que a gente queira complicar, muito pelo contrário, a gente quer descomplicar, mas não pode deixar de levar em consideração as pessoas que têm dificuldade, né? A gente tem que pensar nisso. Não, ótima ideia tua, Elton. Até para a pauta da próxima live da semana que vem, né? O pessoal vai deixando as perguntas aí na página e, né, eu posso passar até o print da imagem das perguntas aí e envio para eles. Águida, cadê tua foto, Águida? Tu é tão bonita, nós tudo feio, tu é bonita e não bota foto. É sacanagem com a gente. A Valkyrie, tá vendo? Vocês vão explicar alguma coisa sobre a plataforma? Estou nessa expectativa. Não, a live aqui, o objetivo não é para, né, não é um tutorial de como usar o aplicativo. As respostas que eu trouxe, não sei se você já entrou agora, se entrou agora, né, ou entrou no início, são referente a algumas dúvidas que tinham de como seria essa implantação do Google Sala de Aula pela Seduc. Não, aqui nós estamos apresentando, né, um tutorial de como usar o Google Sala de Aula. Isso tem gravado até lá no meu canal. A live de hoje é para esclarecer algumas dúvidas que a gente tinha. Como é que a Seduc vai implantar essas salas de aula? Porque algumas escolas já estavam usando o Google Sala de Aula, outras não. E essas salas que estão sendo criadas agora é pela Seduc, não é as mesmas que nós vínhamos usando, né? Então, até para esclarecer para alunos nossos que estão olhando aí, que estão assistindo, né? Aquelas salas que nós tínhamos foi nós que criamos, professores. Essas salas que vão vir agora são salas criadas pela Secretaria de Educação. Então, vai ser diferente de como nós estávamos usando. Né? Porque até alguns alunos podem ficar questionando assim, por que estão criando outras salas se já tinha, né? Eu cheguei a criar duas, porque eu tinha com e-mail comum, depois criei com e-mail educar, e agora vai ter as salas da Seduc. E eles ficam sem entender por quê, né? É verdade. Inclusive, assim, as salas, elas estão meio que fora de ordem, e é possível tu colocá-las em ordem, basta que tu coloque o mouse e arraste elas pela ordem que tu quiser, né? Uma das coisas que a gente tem que perder é o medo. Tem que furungar lá mesmo, sabe? Eu aprendi muita coisa assim, vai lá, a pessoa tem medo de errar e diz, agora perdi tudo. Não, quem perdeu tudo, volta, faz de novo, enfia o dedo onde achar que tem que enfiar e vê o que vai acontecer, volta, não deu, não é isso, pergunta para alguém. O que a gente tem que fazer nesse começo é não ter medo de mexer, porque o que faz travar a gente é o medo, né? A gente tem medo de, eu mexo aqui e perco tudo. Não vai perder tudo, tá tudo lá, né? Só vai sair da página, vai para outra e aí volta depois, né? Eu acho que a gente tem que perder um pouco o medo. O medo trava a gente. Terão outras salas diferentes da sala de aula? A resposta do Sandro, que o Sandro recebeu da Seduc, foi: sim, serão salas para professores, para o professor ter reuniões com a supervisão da escola. Por exemplo, querem reproduzir exatamente como é na escola física. O que me disseram assim, é que querem que tenha salas que seja muito parecido com a escola, né? Que tenha a sala, né, para conversar com a direção, a sala da supervisão, eles querem fazer no Google Sala de Aula muito parecido com o meio físico. Como será o recreio virtual? A resposta da Seduc para o Sandro foi:
será o momento em que pode se colocar os alunos em uma mesma sala para que eles possam trocar informações. Como em uma sala virtual, cabem no máximo 1.000 alunos por vez, os recreios serão divididos da seguinte forma. Fundamental, do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º ano e médio. A maioria das escolas ficará do 1º ao 3º ano, mas tem escolas com mais de 1.000 alunos que poderão ser separadas por série. Será um pátio virtual. Isso para mim é novidade. Não sei como é que... Quer dizer que eu vou ter que inserir o aluno no recreio também, é isso? Não, eu entendi que vai ficar a sala aberta para eles entrarem lá e conversarem entre eles, como se fosse um recreio mesmo. Mas não com uma hora marcada, né? O aluno vai entrar lá a hora que ele quiser. A questão 9 aqui, ó. Por que usar o e-mail educar e não o e-mail comum? A questão 9. A resposta que você não recebeu foi a seguinte. Por questões de segurança que o domínio educar proporciona. Os alunos não conseguirão, de maneira alguma, acessar conteúdos impróprios, sites pornôs, por exemplo. Se entrar com esse e-mail no Google e buscar informações inadequadas, não conseguirá acessar. É interessante a resposta deles. Será que os professores já podem iniciar o trabalho nessas salas? Ou precisam guardar a permissão da SEDUC? Eu não sei. Não, acho que não, tem que esperar, né? Não, eu acredito o seguinte, ó, pelo que eu recebi uma mensagem até de um colega nosso de outra escola, que por enquanto a gente seguia as atividades como estavam. Mas o que eu estou fazendo? Eu já estou montando as minhas atividades lá dentro, só não publiquei para os alunos ainda. Porque o que acontece? Se tu olhar hoje nas salas de aula, eu dei uma olhada hoje, tinha turmas que ainda tinha 2, 3 alunos, né? Não ingressaram todos os alunos. Então, não adianta tu querer fazer atividades lá dentro se tem tão poucos alunos. Agora, se a tua sala já está completa, lá tem toda a turma, não tem por que tu não iniciar as atividades. Por enquanto, ainda não existe essa função de aparecer se o aluno está online ou não. Só se for uma webconferência usando o Google Meet, que o Google Meet, ele está dentro do Google Sala de Aula. Tem um íconezinho lá que tu clica e, inclusive, tu só consegue entrar nesse e-mail do Google Meet, nesse link do Google Meet, tendo o e-mail do CAR. Né? Eu criei as salas de aula com o meu e-mail do CAR, mas eu convidei os alunos com e-mail comum e eles não conseguiam acessar o Google Meet. Só se eu criasse o link no Google Calendário. Né? Se usar por dentro do Classroom, não funciona. Cristiane Fischer. Pelo que entendi da live do governador com o secretário, teremos que cumprir o horário como se fosse presencial. Foi o que eu entendi da resposta da SEDUC. Eu vejo se colegas, eu consigo... estou chegando agora. Vocês que já têm experiência com essas atividades. Como ficou a situação dos alunos que não têm nenhum acesso ou telefones adequados? É o Carlos Alberto Soares da Silva. Essa é uma dúvida, né, Sandro, que tu vai levar para eles, né? É uma dúvida boa para perguntar para a próxima. É que assim, ó, de novo eu vou explicar. As respostas que eu obtive foi do Departamento de Tecnologia e Comunicação da SEDUC, não é da parte pedagógica, né? Como é o funcionamento do Google Sala de Aula. Agora, essas questões eu acho que são muito mais administrativas, não sei se vocês concordam comigo. Bom, vamos ver o da Paula primeiro, né? Paula, concordo até porque muitos de nós trabalhamos em mais de uma rede de ensino. Não, tá certo, né? Tem que fazer no seu horário, né? Tem alguém roncando, é o Ulisses que está tentando... É isso aí, Kelsey. É coisas de ao vivo é assim mesmo. É o Ulisses que está tentando mostrar a tela do computador dele. A Cléucia é trifolgada, a Cléucia Santos. Tá folgando aí em nós aí. Tem uma outra pergunta. Isso vai funcionar em celular? Sim, o Google Sala de Aula ele dá para usar tanto na web quanto no celular. Não, tranquilo, é bem por aí. Eu acho até que eu prefiro no celular, porque parece que a gente fica com mais, né, facilidade, né? Sei lá, eu acho que as questões das teclas, né, a gente trabalha melhor, mas funciona para os dois. Conseguiram ver a tela? Sim, a tela viu, mas eu tirei teu áudio, ficou com voz de robô. Pois é. Mas Porto, estava roncando. É que eu estava no sono ali na hora. Eu? Como assim roncando? Olha a pergunta do Elton. Olha o teu xará aí, Elton.
Olha aí, Elton. Elton Couto, é nóis. Aí, ó. Não, Elton tá com acho que não tudo aí roda. na boca, viu? Eu nem sei se o Elton Couto, Será eu não que sei os se tablets esses tablets amarelos funcionam. do Pregão 2011 rodam o Google Glass Home e o Google Match? O meu Eu devolvi. Aqueles O teu rodou? tablets, acho que não. Sim, ó, a Rita Pinto, foi falado que vem uma matriz adaptada para esse momento. Vocês souberam alguma coisa? No início da live, eu respondi essa pergunta aí. Eles falaram que sim, que vai ser adaptado a esse momento atual da pandemia. Né? O ensino, né? Essa nova matriz vai ser adaptada para a pandemia. Com todo o respeito, muito bonita a Rita. Bonita ela, né? Nossa, eu queria trabalhar nessa escola aí. A diretora. Mas, Elton. Lia Mara. Acredito que os alunos que não têm acesso à net será disponibilizado material impresso. Uma coisa que eu achei interessante, muito dos alunos que a gente trabalhou, eu notei assim uma melhora da qualidade do trabalho dos alunos. O Sandro também melhorou. Porque assim, ó, como eles estão em casa e conseguem sair daquela zorra da sala de aula muitas vezes, muitos alunos estão fazendo trabalhos muito bons. Eu fiquei surpreso com muitas respostas de trabalhos que eu pedi. Então, eu não acho assim, eu não acho que tem que ter nota, tem que ter isso, tem que cobrar. Não, tu tem que cobrar, mas no sentido de aprendizado. Tu tem que passar um conteúdo que eles gostem de trabalhar aquilo. Foi o que eu fiz. Eu fui para a internet, achei materiais muito bons. Eles responderam de forma bem qualificada. Eu não sei, eu tenho uma experiência gratificante com esse Google Sala de Aula. Mas assim, ó, talvez muitas das pessoas que estejam resistentes agora, a partir do momento, que nem o Escola RS, o aplicativo aquele do celular, até começarem a usar, o pessoal vai começando a gostar. Talvez seja a vigilância imposta pela SEDUC e as CRES. Não confio no trabalho das supervisões de escola e acaba atrapalhando. Com isso, o trabalho dos professores. Muito interessante essa fala, muito interessante. Desconfiar é bravo. Nunca aprendemos tanto em tão pouco tempo. É muito desafiador. Mudanças de metodologia. Obrigado pelas informações. Desculpe se a gente se decepcionou, alguns colegas aí que estavam contando que teria mais, né, esclarecimentos, mas por enquanto é o que nós tínhamos de informação. Né, Elton, obrigado a tua participação aí na live, o Ulisses que já saiu, né? E até a semana que vem, né? Os 3 mosqueteiros da educação no Café Viegas. Até a próxima aí, pessoal. Tchau, tchau.